Olá, boa noite. Hoje nós vamos conhecer a história da Flávia Cunha, jornalista que tem uma produtora bastante ligada à arte. Ela vai nos contar um pouquinho sobre isso. Oi, Flávia. Já vou chamar. Vou colocar aqui. Pronto, comentário fixado ali, né, para que as pessoas ao chegarem saibam, né, que a gente está com quem que a gente está conversando, qual é a nossa proposta. E eu sempre lembro, né, gosto de fazer essa introdução, lembrando qual é o objetivo, então, né, das nossas lives. Vem, né, do desejo de trazer histórias de vida, né, na medida em que eu pude identificar muito no trabalho do consultório, né, que na medida que a gente consegue ouvir e empatizar com a história do outro, muitos insights, muitas fichas, né, como as pessoas gostam de falar, caem na nossa cabeça. Então, eu tenho recebido vários feedbacks, assim, das pessoas que estão ouvindo as histórias, né, ouvindo as pessoas que têm, assim, generosamente trazido um pouquinho de si aqui e realmente se identificam, né? Cada um se identifica com uma parte, dependendo da sua vida, da sua história, né? E então, bem bacana, assim. Então, a gente está tentando sempre trazer as pessoas com histórias diferentes, com pontos diferentes, mas a live é sempre uma surpresa, né? Porque já revelei aqui também para vocês que eu não traço roteiro, né? A gente faz uma conversa inicial, né? Suscita a ideia de que a pessoa possa trazer vivências suas, escolher uma ou duas vivências suas para trazer, mas é sempre o convidado que dá essa diretriz. Tá certo? Então eu vou chamar aqui, deixa eu colocar aqui o reloginho para me ajudar e vou chamar então a Flávia que vai conversar com a gente hoje. Vamos lá, vou te chamar, Flávia. Estamos aguardando aí a Flávia. Lembrando, né, para as pessoas. Oi, Flávia! Tudo bem? Tudo, amada, e contigo? Tudo certo. Aqui, Ah, firme na quarentena. firme, né? Temos que estar. Agora Sim, mais do que nunca, né? Agora mais do com que nunca. certeza. Novas diretrizes. Vou lembrar as pessoas aí que mandem os aviõezinhos, né, para quem está online, para que mais pessoas consigam ouvir aí hoje a história da Flávia e também deem os seus coraçõezinhos, que eu já aprendi que quanto mais corações a gente dá, mais na frente a gente fica ali na escala da concorrência das lives que estão acontecendo, que é importante, né, Flávia? A gente quer que as pessoas nos escutem, assim. Então tá bem, querida. Para mim é uma honra conversar contigo hoje, né? E quero que tu te apresente. Então, quem é a Flávia? Para quem não conhece a Flávia. Pois então, eu já sei que tu faz essa pergunta, né, para os entrevistados, e eu fiquei pensando antes, fiquei ensaiando, né? Então eu Aham, acho que dá para fazer, a minha resposta vai ser em duas partes, se tu me permitir. claro. Primeiro, já que eu estou aqui falando no perfil do Instagram da minha produtora, vou me apresentar profissionalmente. A Flávia é a criadora da F Cunha Produtora, que é uma empresa que trabalha na área de produção cultural, na área de literatura e de produção executiva de shows, na área de música. Né? Uhum. Essa seria a resposta, digamos assim, profissional. Né? Sim. Aham. Mas quem é a Flávia? Né? Então, a Flávia é uma jornalista que cansou da vida de jornalista e resolveu trabalhar com produção cultural. E a Flávia é uma pessoa muito insegura, muito, muito, muito mesmo insegura, que resolveu enfrentar os seus medos, inclusive para resolver empreender. Que eu acho que é uma coisa que a vida de empreendedora tem uma série de desafios e inseguranças que já são normais para uma pessoa que não se considera insegura. Mas Uhum. eu, que sempre me considerei insegura, precisei passar por cima de muitos desafios mesmo, meus, né? De achar se eu tinha ou não
um perfil para isso, se eu daria conta de viver, por exemplo, não tendo um salário fixo, se eu daria conta de, a cada momento, lidar com projetos diferentes. Eu trabalho com muitas coisas que são diferentes, né? Não tem uma rotina no meu trabalho. O que eu acho muito bom, por um lado, mas é complicado para quem é inseguro, né? Então, na verdade, eu tô quase que, não digo diariamente, mas muito frequentemente me deparando com situações em que eu fico ansiosa, nervosa, achando que eu não vou dar conta, pensando em como lidar com isso, né? Mas, na verdade, o que eu percebo é que eu consegui, ao longo do tempo, né, da minha vivência, já são mais de 20 anos, né, trabalhando em diversas coisas, né, primeiro como jornalista e agora, nos últimos anos, como produtora cultural, comecei a ver que que eu consigo dar conta de alguma forma desses desafios, né? Então eu acho que tem o lado que é bom disso, que é quando eu vejo assim, quando eu vejo que um projeto deu certo, por exemplo, né? Ou quando eu tenho um feedback positivo de um cliente, me diz, ó, Flávia, muito legal o teu trabalho, que bom. Aí eu vejo, bom, então tá, beleza, então eu tô conseguindo dar conta daquilo, né? Mesmo com medo, eu vou lá e enfrento esse medo, sabe? Nos dá um histórico, assim, Flávia, nos conta, né, quando tu fala assim do jornalismo, como que tu decidiu, assim, né, vou, né, fazer jornalismo, é essa carreira que eu quero, como que é esse caminho para chegar até o momento de hoje, assim? Bom, o jornalismo, ele surgiu não porque eu fosse uma adolescente ou uma criança apaixonada por notícias. Ele surgiu porque eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito apaixonada por livros. E aí eu gostava de escrever, gostava muito de escrever poesia quando eu era adolescente. E escrevi algumas crônicas também, né? E aí, na hora de fazer os testes vocacionais, lá na década de 90, isso era bastante comum, né? As pessoas faziam muitos testes vocacionais e eu fiz vários, né? Eu fui uma vez até o Ensinos em São Leopoldo para fazer um teste vocacional. E ele me direcionava para a área de comunicação. Mas ele não me dizia assim, comunicação poderia ser relações públicas, poderia ser publicidade e poderia ser jornalismo. E eu fiquei com essa dúvida durante um bom tempo. E aí, naquela época, a gente fazia inscrição para o vestibular no papel ainda. E eu estava com papel para me inscrever para o vestibular na PUC, com um amigo meu, que hoje em dia é meu compadre, sou Dinda da filha dele, meu amigo desde aquela época. E ele me disse assim, tá, Flávio, o que tu vai fazer de faculdade? E eu lá com aquele papel na mão, assim, bem adolescente, sem saber, né? Falei, não sei, eu tô aqui na dúvida, publicidade ou jornalismo, não sei. E aí ele me falou, eu acho que tu tem mais perfil de jornalista. E eu, por quê? Mas por que tu tá me dizendo isso? Ele, não sei, pensa bem, tu já pensou tu trabalhando em agência de publicidade? E naquela época, né, hoje em dia eu acho que a publicidade ela é muito mais plural do que ela era naquela época, né? Hoje em dia as pessoas podem trabalhar com publicidade, podem trabalhar com coisas que são muito mais sociais, por exemplo, né? Naquela época não, era uma coisa muito mais ligada realmente ao consumo, à venda de produto, né? Até, né, por isso até dizer, né, para quem trabalha hoje em dia publicidade era outra coisa naquela época, né? Isso aí a gente está falando de 1996, né? E aí eu acabei fazendo vi lá, botei o X lá em jornalismo e fui fazer jornalismo na PUC. E aí gostava do curso, né? Mas eu não tinha um perfil padrão de jornalista, assim, sabe? Aquela coisa muito... Quem faz jornalismo na PUC tem um histórico de trabalhar muito com televisão, por exemplo. E eu nunca me imaginei repórter de televisão, por exemplo, apresentadora de televisão, nada assim. Né? Então eu já tinha uma coisa um pouquinho fora da curva nesse sentido. Sim, né? a ideia era muito pelos livros, assim, ela vem pelas letras, talvez mais do que pelo cenário de falar a notícia, assim. E aí, só que eu sempre me imaginei trabalhando com jornal ou com revista na época, uma coisa meio romântica, assim, sem ter muita ideia do mercado, né? E também era uma época mais difícil a gente saber como é que eram as coisas sem internet, né? Então era uma coisa muito assim do achismo, né? Da imaginação e não de se confrontar com a realidade. E aí, quando eu estava no segundo semestre da faculdade, eu comecei a fazer estágio em rádio,
E aí eu fui trabalhar com coisas que eu jamais imaginei, assim, nunca me tinha me imaginado trabalhando em rádio, nem sabia que existia produção de rádio, que é uma coisa que eu fiz durante muitos anos. E assim, e foi realmente uma coisa assim que eu não era o que eu tinha pensado para minha carreira, né? Mas eu acho que tem muito isso na vida da gente às vezes planeja as coisas e a gente vai para outro lado, né? Acho que a vida é muito assim também, né? Não, e é uma escolha, né, Flávia, que a gente faz muito precocemente, assim, quem, via de regra, se entra num curso de graduação ainda muito adolescente, né, por mais que tenha ali 17, 18 anos, 19, que teoricamente já não é formalmente um adolescente, mas ainda tem muitas coisas para se resolver, né, e às vezes, sim, se faz uma escolha, como tu diz, assim, mais romântica, mais idealista, e muito pouco concreta, assim, entendendo como que é esse universo, né? Como que é o dia a dia. Sim, e eu acho que eu tive uma sorte em um determinado sentido, porque bem ou mal eu consegui me adaptar, né? Eu gostava bastante de trabalhar em redação, muito mais pelos colegas do que pelo trabalho em si, de trabalhar com notícia, né? O meu primeiro estágio, na verdade, foi com uma coisa que eu gostava bastante, porque foi na rádio que eu ouvia na época, quando eu era adolescente. Eu fui fazer estágio na Rádio Ipanema, que para quem não conhece é uma rádio era, né, não existe mais, é uma rádio alternativa, ligada à contracultura, ligada ao rock and roll, era a rádio que eu ouvia. E aí eu fiz um estágio ali, um estágio temporário, 2, 3 meses, trabalhando na produção da cobertura do vestibular, que na época era uma coisa muito grande, né, que as rádios faziam, iam com unidade móvel para dentro dos campos das universidades, né? E aí eu fui ajudar a fazer esse tipo de cobertura. Então ali eu comecei a ver, tá, eu gosto de fazer isso, mas eu gostava muito mais de trabalhar dentro desse universo de emissora jovem, de trabalhar com música. Só que, na verdade, o que foi aparecendo depois não tinha a ver com isso. Né? Então eu fui me adaptando para trabalhar com notícias. Depois eu trabalhei um curtíssimo período com produção de televisão na Band aqui do Rio Grande do Sul. Fiz a produção de um programa que era de entretenimento, que era de cultura. E depois disso se passaram 15 anos trabalhando com outras coisas, né? Trabalhando com notícia, trabalhando com informação, trabalhando com noticiários de rádio, na Rádio Gaúcha, principalmente. Trabalhei como repórter na Rádio Guaíba, que é um desafio que até hoje eu não sei como é que eu consegui dar conta, porque eu sempre fui muito de falar gíria e tenho um sotaque bem porto-alegrense, assim. E a Rádio Guaíba é uma rádio muito convencional, né? E aí eu brincava que eu apertava no cérebro a tecla de entrar no ar, assim. Eu apertava e aí eu conseguia falar de uma forma super pausada e boa tarde, fulano, né? E não era eu, né? Não era eu. Eu conseguia fazer isso, mas era um trabalho com o qual eu não me identificava. Né? Nunca ninguém Então, reclamou de mim trabalhando. logo no início, tu já te deu conta que tinha a ver com essa questão cultural, assim, o que tu queria. Que não era, talvez nessa experiência já lá na Ipanema, já acendeu essa luzinha, assim, não, acho que é por aqui que eu quero, mas o mercado não te abriu essa possibilidade, foi isso? Isso, foi exatamente isso. E aí eu fiquei muito tempo com um sentimento de frustração mesmo, assim, de achar que, bom, né, é o que me resta, né? E sem nenhum demérito a quem trabalha com notícia, eu tenho muitos amigos que até hoje trabalham com isso e gostam, né? Eu tenho um grande amigo meu que é repórter de televisão na Band, ele trabalha com noticiário policial e ele gosta. E eu sempre brinco com ele, tu gosta? Eu gosto. Sim. E eu fico, cada um com seu gosto, né? Ele falou, pois é, eu jamais gostaria de trabalhar com cultura. Eu falei, pois é, cada um com seu gosto, né? E eu acho que é muito isso, né? Da gente saber identificar as coisas, né? Que gosta, né? Então, meu problema nunca foi identificar o que eu gostava, não. Eu sempre tive isso muito claro para mim. Mas o problema, até daí a conseguir trabalhar com isso, já foi um longo caminho, na verdade, né? Sim, porque muitas vezes, né, Flávia, é isso, o mercado nem sempre está preparado para os talentos que tu tens, assim, né? Então, bom, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar conta, tem que
dar conta também desse lado que é importante, né? Que é bem da vida adulta, assim, que, bom, terminou a faculdade, e aí, o que eu vou fazer, né? Assim, então, eu acho que é isso, o teu relato traz isso, né? Então, preciso dar conta de coisas de realidade, não é exatamente o meu desejo, mas é o que está posto para mim nesse momento, né? E eu acho que isso sempre para mim foi uma coisa muito dura, né? Porque eu tenho uma parte minha que é bastante idealista, sabe? Eu sou uma pessoa até hoje, assim, meio rebelde em um certo sentido, e muito, muito assim, de querer viver de acordo com as minhas convicções. E isso acaba sendo muito difícil quando a gente trabalha numa grande empresa, né? Muitas vezes as pessoas que estão trabalhando junto não compartilham dos mesmos valores, das mesmas ideologias, das mesmas visões de mundo. Né? Eu tive que enfrentar algumas situações assim com algumas pessoas, algumas até bastante famosas, assim, que falavam coisas perto de mim, eu ficava explodindo de raiva e não podia falar nada, sabe? Porque, assim, naquele ambiente, aquela pessoa se sentia autorizada a fazer, não no ar, mas fazia fora do ar comentários que eram machistas, homofóbicos e coisas assim. E eu não podia falar nada, porque eu ali era uma mera redatora, era uma mera produtora. Eu não podia bater de frente com essas pessoas que tinham renome e tinham ali dentro daquele espaço, estavam autorizadas a falar daquela forma, né? Mas eu ficava por dentro, assim, me remoendo de ódio, né? Sim. Não, eu imagino, né? Assim, porque tem uma hierarquia, né? Talvez não é uma chefia propriamente, mas é alguém que tem um atributo de poder pelo local que ocupa, enfim, né? Mas como que foi isso, Flávia? Assim, quando tu te deu, né? Tu te deu conta cedo que tu queria trabalhar, então, nessa área de comunicação cultural, assim, né? Ligado à cultura, enfim. Me corrija se eu estiver errado, né? Se estou falando alguma besteira, assim, em termos de Não, termo. é isso mesmo. Mas quando que tu te dá conta, assim, não, é agora que eu tenho que dar essa virada, assim, não dá mais, né? Isso não tá de acordo com os meus valores, com o meu propósito de vida, né? Eu tentei muito procurar emprego em outras coisas e eu não conseguia. E aí teve um momento que eu pensei, bom, eu vou continuar aqui no trabalho que eu não tenho afinidade, mas eu vou voltar a estudar. Uhum. E aí foi o momento que eu voltei para a faculdade, né? Num primeiro momento eu cursei alguns semestres da Faculdade de Letras na URGS, em que eu voltei a me encantar cada vez mais com a literatura. Né? E aí, nesse meio tempo, eu conheci uma professora que virou minha orientadora, e aí eu acabei trancando a graduação, fiz o mestrado na área de literatura, muito dentro desse desejo meio utópico, assim, não sei muito bem para que isso vai servir, mas eu gosto tanto, então eu vou fazer. Então eu vou estudar, vou fazer alguma coisa que eu gosto, que eu tenho afinidade. Né? E eu fiz o objeto de pesquisa da minha dissertação foi o Caio Fernando Abreu, que é o meu escritor preferido. E aí ali voltou um pouco a me brilhar os olhos, assim, de pensar, bom, é isso mesmo que eu gosto, tem alguma coisa que eu gosto que eu sinto afinidade, né? E aí, nesse meio tempo, né, assim, dentro de um papo bem real, que é o que me dispus voluntariamente a fazer aqui, eu fiquei muito deprimida no trabalho. Muito, muito, muito mesmo. Né? Assim, não é aquela coisa que às vezes a gente usa como figura de expressão, né? Dizer assim, eu tô deprê, que coisa mais deprê. Não, eu fiquei deprimida real, assim. Sim. E fiquei doente, né? E aí acabei ficando um tempo de licença do trabalho, né? As pessoas realmente ficaram muito espantadas com isso quando eu falei para minha chefia, falei o motivo do meu afastamento, né? Que eu estava em depressão e tal, porque as pessoas não percebiam isso, elas não percebiam que eu não gostava do que eu fazia, que eu estava muito triste, que eu estava mal. Porque eu não deixava isso acontecer. Eu tinha o meu trabalho, né, a minha parte profissional, ia à frente do emocional. Né? Era como se fosse uma coraça, assim. Só que teve uma hora que eu não consegui mais dar conta disso, né? Eu acho que acho que cada um tem o seu limite, né? E aí eu cheguei no momento em que eu realmente, assim, aquela coisa de não conseguir levantar da cama e de pensar, gente, não vou conseguir sair daqui. E aí
foi dessa forma, assim, pesada, eu diria, né? Que eu consegui depois do tempo que eu fiquei de licença, né? Fiquei aquela coisa de encostada no INSS. Depois desse tempo de licença que eu tomei coragem de pedir demissão, né? Não aconselho para ninguém isso. Se vocês que estão escutando estão infelizes de alguma forma profissionalmente, não deixem chegar nesse limite, porque eu realmente às vezes acho assim, eu cheguei nos 7 anos de trabalho, né? Foi muito pesado, eu acho, sabe? Eu acho que eu me coloquei em uma carga maior do que emocionalmente eu era capaz de suportar, né? E aí eu pedi demissão sem saber muito bem o que eu ia fazer, né? E aí as coisas foram acontecendo depois de uma forma que não foram ordenadas e nem assim, não foi dentro de um planejamento, mas as coisas aconteceram muito melhor, talvez, do que eu dentro daquela minha angústia que eu estava antes, que eu não pedia demissão, que eu achava, nunca mais vou conseguir um emprego, não vou conseguir pagar as minhas contas. Não, estou aqui 9 anos depois e dei conta disso tudo, né? Mas é corajoso, né, Flávia, tu conseguir trazer, assim, porque, sim, depressão é uma doença, né, e é importante a gente falar isso, né. Eu sempre dou o exemplo da comparação da depressão com uma doença física, né? Se a gente está diante de uma pessoa, por exemplo, que está com câncer, né? E está ali deitada na cama e não consegue levantar, ninguém questiona que o que está acontecendo com essa pessoa é uma doença, né? As pessoas respeitam, as pessoas cuidam na medida do que podem fazer, dão a medicação, enfim. Mas quando a gente está falando de uma doença emocional, a gente tende a lidar de uma forma agressiva, muitas vezes, né? Assim, no sentido, vamos lá, força de vontade, né? Assim, como se fosse algo que esteja acontecendo contigo por uma escolha tua ou por uma falta de atitude, enfim, né? Então, é bacana, assim, quando tu traz e que traz esse exemplo, né? Assim, para as pessoas enxergarem, e às vezes são coisas que talvez alguém que está nos ouvindo está passando também pode estar sentindo isso, né? Essa dificuldade de levantar da cama, dificuldade de exercer as suas atividades, as suas tarefas, enfim, a gente está vivendo um tempo muito diferente, né? Que está suscitando aí uma série de dificuldades novas que a gente às vezes não tem habilidade para lidar, né? E pode algumas pessoas assim virem a desenvolver um quadro de depressão, né? Que é algo que não depende, eu repito isso muito, não depende da vontade da pessoa, né? Mas sim, a coragem de enfrentar isso te dá a possibilidade de resolver, né? De buscar ferramentas adequadas, de usar a medicação se necessário, de usar a terapia, enfim, para realmente suprir, né, a demanda que acontece. Então, claro, me parece que o trabalho ele vai sendo uma gota d'água, assim, né, na tua história, no sentido de explodir essa depressão num determinado momento, né? Quando tu não, por bastante tempo, talvez a obrigação veio à frente de olhar para ti, de olhar para as tuas necessidades. E sim, daí uma hora, né, a gente é um só, né? A gente não consegue separar, né? Separar aquilo que é importante pra gente, assim. E eu acho que tem uma questão que eu comecei a lidar com isso melhor nos últimos anos, que é de não ter vergonha dessa parte da minha história. Né? Porque fica muito essa coisa assim, a gente está aqui numa rede social, que é o Instagram, que é uma rede social muito do sucesso, né? Todo mundo é bonito, todo mundo tá bem, mesmo durante a quarentena, todo mundo é feliz, todo mundo faz pão, todo mundo se exercita, né? E porque as pessoas, muitas vezes, elas tentam encobrir, né, as suas tristezas reais, mostrando para os outros que elas estão bem. Né? Eu costumo dizer para as pessoas com quem eu converso sobre isso que tá tudo bem, às vezes a gente não tá bem, né? Porque não tem isso de estar, as pessoas estão, mesmo o influenciador digital com milhares de seguidores e com uma conta milionária vai ter um dia que ele não vai acordar bem, né? Porque todo mundo é humano, todo mundo tem um dia de não se sentir bem ou de ter problemas diferentes, né? Porque eu acho que é isso, né? A gente tem problemas diferentes, talvez as pessoas muito famosas e, né? E eu acho que isso muito assim, de falar a verdade,
né? Às vezes, em um certo sentido, às vezes as pessoas ficam um pouco chocadas, né? Quando a gente fala a verdade, né? Porque eu acho que tem muito isso, assim, das pessoas só falarem de histórias de sucesso, né? E não é que a gente queira exaltar o fracasso, mas é que, na verdade, eu acho que por trás de histórias de vida, como é o caso, né, das suas lives, e de histórias de pessoas que falam o seu trabalho e tal, tem uma carga que pode ter de sofrimento, mas depois tem essa coisa de conseguir virar a chave, né? Que eu acho que é muito importante, né? Porque, na verdade, eu fiz terapia há bastante tempo contigo, né, Fabiana? E é uma coisa que, para mim, eu aprendi muito com esse tempo de terapia, né? Porque eu aprendi a me conhecer e a reconhecer coisas em mim que antes eu via como grandes defeitos, né? Acho que durante o processo de terapia contigo, eu lembro uma vez que eu estava falando, reclamando para ti da minha ansiedade, eu ficava muito nervosa com as coisas, né? E aí tu começou a me dizer assim, não, mas é uma característica tua, né? Quem sabe tu tenta ver o aspecto positivo disso, né? E hoje em dia eu lembro muito de ti quando eu fico ansiosa, porque eu fico assim, não, o que eu vou fazer com isso aqui, né? E recentemente eu tinha um grande projeto para entregar que eu estava muito nervosa. E tava com uma ansiedade grande, eu ia dormir pensando no projeto, eu sonhava com o projeto, eu acordava antes do horário por causa do projeto. E aí o que eu fiz foi entregar ele 10 dias antes do prazo. Porque pronto, acabou o problema e deu tudo certo, o resultado foi super bom, as pessoas gostaram, enfim. E para mim foi bom aquilo, porque na verdade a minha ansiedade fez com que eu focasse naquilo e entregasse antes do prazo, sabe? Ao invés de ficar sofrendo com aquilo um tempão que eu poderia ter feito, né? Sim, eu acho que é isso, a gente vai aprendendo a lidar, né? Sim, eu acho que é bem isso, né, Flávia? A gente, quando passa por um processo terapêutico, a gente não deixa de ter sofrimento, né? A gente, ao contrário, continua e talvez, em alguns aspectos, talvez até a gente tenha mais consciência e isso faz a gente enxergar coisas que antes a gente não enxergava, né? Mas também acaba desenvolvendo ferramentas que ajudam a enfrentar a situação, né? E a ansiedade é muito isso mesmo, né? A gente sentir ansiedade não é só ruim, né? Às vezes as pessoas querem isso, né? Ah, quero fazer terapia para ficar zen, né? Não, isso não existe. Eu sempre digo isso, né? Não existe esse estado de que vai estar tudo certo. Não. A questão é quando eu identifico o que eu tenho, de eu transformar isso mais de acordo com os meus objetivos, com aquilo que faz sentido na minha vida, assim, né? E eu sempre fico pensando muito nisso, assim, né? De que tem algumas coisas que não tem como a gente mudar, né? Eu acho que tem coisas que são características até da minha personalidade, né? Então, assim, a Flávia, ela é uma pessoa ansiosa, né? E eu estava comentando antes da questão de insegurança, por exemplo. Eu sou uma pessoa insegura que eu percebo que continuamente eu mesmo vou me desafiando, assim, sabe? E isso é uma coisa que eu tenho feito mais nos últimos tempos, assim, né? Desde abril eu comecei a fazer lives aqui no Instagram, no meu perfil, lives de entrevistas, né? E foi assim, as primeiras foram muito sofridas mesmo, assim, de eu pensar por que eu inventei de fazer isso, mas por quê? Que louca, não tem nada que inventar de fazer isso. Mas eu queria me desafiar, porque eu tinha um bloqueio muito grande com o vídeo, né? Desde a época da faculdade, de comentários de professoras que diziam que eu não tinha o perfil para televisão. Não tenho mesmo, tudo bem, mas aqui é outra coisa, né? E aí eu pensei, eu acho que chegou a hora de eu enfrentar isso, enfrentar a minha autocrítica, de achar que eu não vou dar conta, de enfrentar os meus problemas de autoimagem, e vou tentar. E aí eu pensei por fazer algumas. E aí eu tô mantendo ainda, porque eu tô tendo um retorno muito legal, assim, tanto de amigos, né? Eu sei que são generosos, mas também de pessoas com quem eu não tenho a menor intimidade e que não teriam por que mentir, né? Então, assim, os primeiros retornos foi assim, é por amizade, tá bem. Aí veio um elogio, 2, 3, 5, 10, 15. Eu disse, não, eu acho que realmente tá legal. E agora eu já me sinto confortável
a ponto de não ficar. Antes eu ficava muito mobilizada emocionalmente. Eu passava o dia inteiro assim, meu Deus do céu, vai ter a live hoje. O que Uhum. que eu vou falar? Como vai ser? Eu vou dar conta? Não vou dar conta? E se a internet travar, o que vai acontecer? Ficava aquela coisa bem assim, tipo, Sim, achar que ia estar tudo errado, sim, né? querendo controlar E tudo. sim, e muito nervosa, né? E essa coisa muito de querer ensaiar tudo antes, e pensar, ficava na frente do espelho falando, né? E aí agora eu já percebi que eu já consegui, agora eu posso dizer assim, não, é uma coisa que eu sei fazer. Não sei Uhum. se sei fazer muito bem, mas sei fazer, né? Sim. Uhum. E eu acho que é interessante, porque eu acho que tem uma tendência que eu vejo principalmente nas minhas amigas mulheres, que também me dizem que são inseguras, de às vezes não quererem enfrentar, sabe, os seus Uhum. medos, né? Uhum. De acharem assim, ah, não, mas isso não é para mim. Isso dentro das suas áreas de atuação, né? Sim. Às vezes a pessoa me diz assim, ah, mas eu quero fazer determinada coisa, mas eu acho que não. E aí eu sempre dou aquela instigada, né? Porque eu gosto muito de ter essa troca, da gente falar sobre essas coisas, assim, porque eu acho que às vezes a gente ganha muito nas trocas, né? Conversando, Uhum. Sim, né? certo. E falar sobre as suas inseguranças, os seus medos, é uma maneira, eu acho, da gente até diminuir os Uhum. medos, Sim. sabe? Isso é uma coisa E que eu tenho percebido. E eu acho que uma coisa talvez que é importante, né, Flávia, é por que não fazer? Por que que eu não posso fazer, né? Às vezes a gente fica fazendo uma lista enorme de coisas para justificar, né? Assim, eu não tenho condições, eu tenho medo, tá, mas por que que eu não posso enfrentar isso, né? Eu vejo muito a questão de poder tolerar o erro também, né? Quando eu acho que a rede social ela nos traz isso, assim, né? No sentido que bom, claro, as coisas são rápidas, são fugazes, né? E a gente erra, às vezes a gente fala uma coisa que, bom, não era bem isso que eu queria dizer, ou pode corrigir, ou aceitar também. Bom, não falei tão bem, falei um erro de português e tá tudo bem, assim, né? Porque eu acho que vem, às vezes, a insegurança vem muito desse desejo de fazer tudo perfeito, de controlar todas as coisas, né? Que só aumenta a nossa ansiedade e, em algumas situações, até nos paralisa. Né? Quando eu quero fazer tudo tão, tão, tão bem, isso não quer dizer que eu vou fazer de qualquer jeito, né? Mas eu vou fazer o que eu posso fazer hoje, amanhã eu vou fazer um pouquinho melhor, né? E que bom, assim, eu acompanhei algumas lives, né? Às vezes quando eu consigo, eu entro te vendo fazer e sabendo, assim, né, da tua dificuldade de estar ali na frente, de estar falando, isso acho que dá ainda mais valor, assim, né, de realmente desse enfrentamento, assim, porque capacidade tu tem de sobra, né, assim, conteúdo e conhecimento da tua área não te falta, assim, a questão muitas vezes é como que eu vou mostrar isso para as pessoas, né, como que eu vou lidar com o julgamento do outro, com um olhar, às vezes, que não vem tão generoso, que não vem para nos auxiliar, né? Eu acho que eu tenho isso muito forte ainda dentro de mim, né? Uhum. Do julgamento das pessoas, né? Do que vão pensar, o que vão dizer do meu trabalho, né? Esse projeto que eu estava te comentando antes, que eu entreguei antes do prazo, é uma matéria que eu fiz para o Jornal do Comércio, como uma matéria especial que eu fiz, né? Como freelancer. Uhum. E é uma coisa que eu nunca tinha feito para jornal, uma matéria super longa, assim, e eu entrevistei várias mulheres, era sobre mulheres no blues de Porto Alegre, Uhum. e eu mandei para cada uma delas e eu estava esperando um feedback que não fosse, que era assim, olha, não foi isso que eu falei, não tá bom o teu trabalho. E aí até eu receber o elogio, eu fiquei com aquela ansiedade, sabe? Com aquela coisa assim, mas e o julgamento, como é que vai ser? E Uhum. bom, se não tivesse tido retorno positivo de todo mundo, o que eu ia fazer, né? Já estava ali, já estava publicado, ainda mais em jornal, né? Não tem mais o que fazer. Mas aí, para ver como isso ainda é uma coisa que eu sei Sim. que é Não, grande dentro de mim, e né? todos E, nós, né, Flávia? Todos nós é muito melhor quando a gente recebe um elogio, um feedback positivo, do que quando a gente recebe uma crítica, né? Acho que isso é unânime, assim, né? A questão eu acho que é o jeito como tu foi aprendendo a lidar com essa crítica, que é o bacana, né? Assim, bom, pode vir, mas eu não vou deixar de fazer esse trabalho
por causa disso, né? E tem coisas que são mais difíceis, assim, porque eu me dispus a fazer dentro da minha produtora muitas coisas diferentes, né? Eu trabalho com produção editorial, que é basicamente trabalhar para o lançamento de livros, né? Eu pego o livro antes dele ser lançado no original, né? Agora não é mais tanto no papel, mas é lá no documento de Word do escritor, e vou trabalhando todas as etapas até o livro ser lançado, inclusive o evento de lançamento. Isso é uma das coisas. E a outra coisa é trabalhar com a produção de eventos, que é um outro universo completamente diferente, cheio de especificidades técnicas, inclusive, que eu não sabia absolutamente nada até bem pouco tempo atrás. Ainda não sei tudo, sei pouco ainda. Né? Muitas coisas eu faço no feeling, assim, né? Tenho em casa um marido que trabalha na área técnica, que me auxilia bastante, mas às vezes as coisas da área de produção não é a área dele, enfim, ele não tem como me ajudar em tudo, né? E muitas vezes eu percebo assim, tá, isso aqui não sei se está muito certo, mas eu vou ter que arriscar, né? E também trabalhar dependendo de muitas pessoas, né? Todos os meus trabalhos são eu trabalho com uma banda, ou com um escritor, e aí eu trabalho com um fotógrafo, e eu trabalho com alguém que é da área técnica, ou eu trabalho com alguém que faz a diagramação de um livro. Eu estou dependendo do trabalho de muita gente, né? Sim. Então, eu não tenho como controlar tudo ao mesmo tempo, né? Em eventos eu acho que é ainda pior, porque os eventos às vezes acontecem coisas que não tem como controlar. Né? Atrasa a passagem de som da banda e aí vai atrasar o início do evento. E aí tem que lidar com o público. Então tem muitas coisas assim, né? Que eu percebo assim que a minha ansiedade nesses momentos, ela é assim, fica enorme. Mas eu tento não deixar com que isso prejudique o resultado, né? Porque ninguém tem nada a ver com a minha ansiedade ali, né? Sim. E eu tento não deixar as pessoas nervosas também, né? Sim. E tenho... tempo, Flávia, assim, que tu tá com a produtora, assim, o que uma história inusitada que tu possa nos trazer, ou uma aprendizagem importante, assim, de uma situação que foi difícil? Olha, eu acho que o maior desafio que eu já tive, vou dar dois, tá? Teve um desafio que foi nessa área de literatura, que foi quando eu resolvi me colocar o desafio de apresentar um evento literário para o público infantil. Porque assim, quando eu comecei a trabalhar na área cultural, eu comecei a trabalhar, meu único cliente era uma editora, né? Eu trabalhava dentro da editora, foi assim que eu comecei. E aí, no início, era para eu trabalhar só com divulgação para a imprensa, e aí a empresa era pequena, eu comecei a fazer um monte de coisa. E aí comecei a trabalhar com produção. E aí teve um momento que surgiu a oportunidade de ter um evento cultural infantil na Feira do Livro, só que não tinha verba para ninguém apresentar. E eu sabia que se eu simplesmente deixasse os escritores do projeto falando, ia ficar uma coisa meio sem sentido, né? Porque eles não iam saber falar como é que tinha surgido a ideia e tal. E aí eu fiquei meio assim, eu disse, tá, o que eu vou fazer? Eu falei, gente, eu vou ter que apresentar. Vou ter que ser eu. E aí eu pensei, mas eu vou dar conta disso? Tá, vou ter que dar. Sim. Vou ter que dar, porque senão eu não ia perder essa oportunidade, né? Eu tinha conseguido um evento na programação oficial da Feira do Livro de Porto Alegre, que é um grande evento, né? E aí eu pensei, então, vou ter que fazer isso. E aí foi, né? Aí depois eu apresentei durante 2 anos, né? Esse evento. E foi muito difícil, assim, né? Foi uma coisa assim que eu fiquei dias, assim, pensando naquilo, semanas, eu diria até. E aí, mas foi. E eu acho que muito isso, sim, sabe? De ter que fazer as coisas, não tem muito o que fazer, vamos encarar. Né? E dentro da área musical, o meu maior desafio sempre é um dos meus clientes é uma orquestra de percussão, que é as batucas. Pode que dar é nome, isso que eu ia dizer. Dá um nome. Isso, as batucas, que é uma orquestra feminina de percussão e bateria, que dependendo da apresentação tem de 40 a 70 mulheres no palco. E eu sou a única produtora para organizar tudo, né? Assim, o camarim, a bilheteria do evento, tudo, né? Então, assim, o que pode dar errado num evento assim? Muita coisa. Né? Muita coisa pode dar errado. E muitas vezes eu tô apagando o incêndio de um lado e tem alguma outra coisa acontecendo no outro lado que eu não tenho como dar conta.
Uhum. né? Uhum. E as pessoas que me conhecem mais, assim, as gurias, né, são 70, né? Tem algumas com quem ao longo do tempo, já faz 3 anos que eu tô trabalhando com elas, que elas já me conhecem. Elas dizem que eu tenho um sorriso de evento, que eu fico com um sorriso pregado, que é Aham. quando tá dando tudo errado, mas eu não quero demonstrar que tá dando tudo errado, porque eu não quero deixá-las nervosas, né? Sim, Então eu aham. fico com um sorriso pendurado, assim, e tentando resolver as coisas sem que elas percebam que tem coisas que estão dando errado, né? Porque eu acho que Uhum. tem isso, assim, o papel do produtor com o artista não é dividir o problema com ele na hora do show, né? Não é dizer, Uhum. olha, guria, está dando tudo errado aqui, pode ser que não tenha o show de vocês. Não posso fazer isso. Sim. Então é a questão de conseguir dar conta disso, né? E que é sempre um desafio, mas depois, quando elas estão todas no palco ali, lindas, tocando, né? E aí eu fico olhando, fico, gente, olha só que legal, foi por minha causa que elas estão ali, olha que Ah, bom. Não tinha ninguém me elogiar, sabe? Tá tudo sim. certo. Dá uma sensação de realização, né? Ah, E eu acho que isso para mim assim é bastante importante, sabe? Porque eu acho que quando a gente trabalha, acho que todo empreendedor é assim, né? Quando a gente resolve criar um negócio da gente, a gente quer que as coisas funcionem, né? Quem vende um produto quer que as pessoas gostem do seu produto, né? No meu caso, que eu vendo serviços, eu gosto quando a minha prestação de serviços tem um resultado que é legal, né? uhum. Então, às vezes eu acho assim, compensa, né? Todo o nervosismo que dá, toda a ansiedade, todo o estresse, compensa por isso, porque dá Uhum. certo, né? Quando dá certo. E como que tá sendo, Flávia, assim, agora, esse momento, né? Tu tá falando aí de evento, né, de show, enfim, tudo que a gente não tá podendo fazer nesse momento, assim, né? Como que tá sendo o teu trabalho? Como que tá sendo essa gestão, assim, nesse momento que tu não pode ir pra rua, né? Pois é, eu assim, quando a quarentena começou, né, eu tinha uns 3, 4 shows que já estavam marcados, alinhavados, assim, que eles foram transferidos, cancelados indefinidamente. Alguns foram Uhum. remarcados para o final do ano. Não sei se isso vai acontecer mesmo ou não, né? E aí eu realmente precisei repensar algumas coisas, né? Essa área de eventos é uma coisa que realmente ela tá em stand-by, digamos assim, né? Não sei quando é que vai voltar, né? Projetos de livro, eu já tinha um que eu estava já fazendo, e agora a gente tinha um evento de lançamento do livro, sessão de autógrafos marcada, a gente teve que desmarcar. Uhum. Agora a gente está enviando aos poucos os livros, porque tem essa questão toda, meio que a questão de a gente saber se era seguro ou não enviar livros para as pessoas nesse momento, né? Até pela questão de contaminação, enfim, e de ir no correio. Então, estamos enviando em pequenos lotes ainda para as pessoas, né? E eu estou realmente migrando para esse momento para a produção de conteúdo para a internet, né? Aproveitando esse meu lado mais jornalista mesmo, nesse Sim. momento, Uhum. né? Eu já tinha alguns projetos na área digital, eu participo de um podcast, eu tenho uma coluna de literatura num portal independente de jornalismo. Uhum. Então, assim, essa Qual? Fala, parte de fala aí pra internet gente. continuou, né? Fala aí Hã? qual é o portal. Fala para as pessoas. É bom É, tu o, contar, né? é portal Voz, é voz.social para quem quiser acessar. É Uhum. um portal de jornalismo experimental, independente, tem matérias especiais também, tem colunas, tem podcast, né? E é uma coisa que eu já fazia há algum tempo em paralelo com a Uhum. produtora, e que ao longo do tempo eu comecei a ver que é uma coisa que eu quero realmente continuar fazendo. Né? A Uhum. gente ganhou um prêmio ano passado da Associação Rio Grandense de Imprensa, da ARI, uma menção honrosa para o podcast, que é uma coisa que não é muito comum, né, de veículos independentes ganharem. Em fevereiro, eu e a Georgia Santos, que é a criadora do portal, a gente escreveu uma matéria uma matéria especial que a gente fez num prêmio nacional de jornalismo econômico e ganhamos. E, o interessante é o seguinte, porque nem eu nem ela somos jornalistas da área de economia. E aí, Uhum. quando apareceu esse prêmio, a gente pensou, tá, tem alguma coisa que a gente possa fazer que talvez a gente possa puxar para o lado mais de direitos humanos, alguma coisa assim. E aí a gente fez uma matéria falando sobre violência patrimonial
que é uma parte da Lei Maria da Penha que pouca gente sabe até que existe, né? Que é um tipo de violência que é quando a mulher, por exemplo, ela não tem acesso à conta bancária, por causa dentro de um relacionamento abusivo. E aí a gente fez uma matéria muito falando sobre essa questão de violência contra a mulher, né? Uma matéria muito com um viés muito feminista, assim, né? Falando sobre empoderamento da mulher através tanto da parte de se fortalecer emocionalmente, quanto da parte de conseguir aprender mais sobre finanças também, para poder dar conta da sua vida, não deixar que o companheiro tome conta da vida financeira, enfim. E aí a gente ganhou um prêmio, a gente ganhou inclusive da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo ficou em segundo lugar e nós ganhamos primeiro lugar. E que é uma coisa assim, um lado que eu não tinha imaginado para minha vida profissional também, né? Fazer reportagem, por exemplo. Mas eu acho que nesse momento que a gente está, né, assim, de quarentena, de distanciamento social, eu acho que é um momento mesmo da gente tentar pensar alternativas, né? Não porque eu acho assim, né? Tem aquelas coisas, as pessoas dizendo assim, é momento de se reinventar, meu Deus, que bom. Não, é um momento muito difícil. Mas eu acho que em momentos difíceis a gente, às vezes, por necessidade, precisa pensar em alternativas. Sim. Né? Sim, é desenvolver a flexibilidade, né, Flávia? E quando eu vou te ouvindo, assim, fico muito orgulhosa, assim, né, de saber, porque para mim fica assim, né, tu poder unir o teu talento que já estava ali desde o início, assim, né, mas une com o teu propósito, quando tu consegue escrever algo que faz sentido para ti, que tem os teus valores, o teu jeito de enxergar o mundo, aqui, defendendo aquilo que é importante para ti, né? Porque tu sempre exercitou esse talento de escrita, mas em conteúdos que não tinham a tua cara, né? E talvez aí tava o sofrimento, assim, né? E quando tu consegue, não, eu quero escrever. Escrever não é o problema, né? Mas poder, nesse momento, escolher o conteúdo que tu vai explorar, escolher o viés que tu quer dar, assim, né? Eu acho que isso é muito, muito bacana, assim. Eu acho que isso é saúde, né? Assim, é realmente identificando aí dentro do cenário que tu pode, que é difícil para todo mundo hoje, né? E acho que tu fala muito bem, assim, né? Que quando tu traz essa ideia, assim, né? De que, bom, a gente está vivendo um tempo muito estranho, muito diferente, né? Que sei lá que nome a gente vai dar na história daqui a alguns anos, mas que tem em si um sofrimento, né? Algumas pessoas estão sem trabalho, outras pessoas estão sem renda, enfim, e ter flexibilidade para lidar com esse momento, para descobrir, então, o que eu posso fazer dentro daquilo que eu já tenho de talento, né? Assim, não preciso inventar a roda. Não, eu já sei escrever, né? Mas eu posso direcionar isso dentro do cenário que eu tenho, né? Que bom saber que você tem isso. Na verdade, assim, né, Fabiana, é difícil para mim, né? Por exemplo, quando eu contei dessa matéria, né? Essa matéria, quando a Georgia, que é uma grande amiga com quem eu tenho o prazer de trabalhar nesse projeto independente, quando ela me falou, vamos fazer essa matéria junto, eu falei para ela, não, eu até posso te dar as ideias, mas é que eu não sou repórter. E ela me falou, não, vem cá, tu é jornalista, que nem eu, vamos lá. Te ajudo. E aí ela foi editora da matéria, fez uma edição muito, muito legal da matéria, mas sim, contribuí, né? Mas eu sempre tenho ainda muito essa coisa, né, de achar assim, não vou dar conta, não é para mim, não sou tal coisa, não sou repórter e tal. E aí eu acho que ainda bem que eu tenho muitos amigos e amigas que me dão esse sustento, sabe? Às vezes, na hora que eu tô, às vezes, meio insegura, tem determinadas pessoas, eu tenho uma rede de segurança muito boa, assim, sabe? Que são essas pessoas com quem eu posso contar, às vezes que eu tô meio insegura com alguma coisa, eu vou ali, recorro a essas pessoas que me fortalecem não só me dizendo, Flávia, tu dá conta, tu é maravilhosa, não é isso. Realmente de me darem, de pessoas com quem eu posso ter uma troca, inclusive profissional, né? Pessoas com quem que são ou da área de produção ou da área de comunicação, e que podem, inclusive, por exemplo, sei lá, revisar uma matéria que eu fiz para me deixarem mais tranquila, né? E eu sei que eu acho isso um grande privilégio, sabe? Poder contar com essas pessoas na minha vida, porque realmente, assim, é importante a gente ter esse tipo de troca, né? E de perceber, principalmente, assim, que as pessoas falam muito sobre, por exemplo, competição entre mulheres, né?
Eu não sei, no meio em que eu circulo, as mulheres são muito generosas e muito legais, Uhum. né? Não existe esse tipo de situação, assim, de ter competição, né? E dentro do jornalismo, sim, tem competição, mas dentro do jornalismo eu tenho grandes amigos com quem eu sei que eu posso contar, né? Porque daí é uma profissão realmente que tem uma característica de ter muita competição mesmo, né? Mas também tem grandes amigos dentro da profissão e que eu também sei que eu posso contar. Sim, mas é importante poder reconhecer, né, Flávia, assim, então, porque tu vai encontrar várias pessoas no teu caminho, algumas que não vão te servir, assim, não é que a pessoa seja ruim, mas não serve aos teus valores, né, não dão conta daquilo que é importante para ti emocionalmente e vai ser um colega, vai ser um vizinho, vai ser aquela pessoa que vai passar na tua vida, né, mas quando tu consegue reconhecer e estabelecer essa rede, né, que eu acho que é muito mérito teu, assim, né, de ter as pessoas contigo, porque tu também tá com elas, né? Eu acho que é uma troca onde, que nem tu diz, não há uma competição, mas há um suporte mútuo, assim, né? De hoje tu recebe, amanhã é tu que dá, e isso é o bacana da gente construir nas nossas relações, assim, né? Que todo mundo precisa. Né? A gente não é. Não funciona aquele clichê, né? Ninguém é uma ilha, mas é verdade, né? A gente não sobrevive sozinho, né? Desde quando a gente é pequeno, a gente precisa de alguém para nos auxiliar e a gente vai crescendo, essas demandas vão aumentando, e que bom que a gente pode reconhecer isso em várias pessoas. E, querida, eu acho que é bem como tu fala mesmo, né? A dificuldade, ela não some, né? Ela permanece a insegurança, permanece a ansiedade, né? A gente não tem essa capacidade, assim, de reprogramar, né? Então, agora a gente vai deixar tudo isso para trás. Não, mas ok, eu reconheço, eu sei, né, qual é a minha fortaleza, qual é a minha dificuldade, eu sei como manejar isso, eu sei quem buscar, né? Eu acho que isso é o grande mérito, né? Assim, da gente ir identificando o que a gente precisa e quem são as pessoas que vão nos oferecer isso, né? É que eu acho que, assim, eu vejo muitas amigas minhas com perfil de muita autocrítica. E eu acho que a Uhum. autocrítica, ela é boa, ela é necessária, né? Até para a gente se aprimorar, para a gente estar sempre estudando, querendo se renovar, né? E eu percebo isso muito, assim, né? Na faixa etária em que eu tô, né? Eu trabalho com pessoas muito jovens, às vezes, nos projetos, né? E eu percebo que exatamente por eu estar sempre tentando me atualizar, ninguém me acha a tiazona lá que não sabe de nada, né? Porque tem Uhum. pessoas que às vezes ficam meio paradas no tempo. Então, acho que é bom nesse sentido para mim ter autocrítica, mas às vezes eu vejo que ela é excessiva. E aí, às vezes, eu vou ali conversar com aquela amiga ou com aquele amigo que eu sei que vai me dizer, tá, Flávia, agora menos, sabe? Menos, não tá demais Apressa um ali, pouco o cinto. né? Porque eu acho que tem isso, né? A gente tem que ter o equilíbrio mesmo, né? Assim, da gente saber que é importante, né? Perceber, porque, enfim, erros todos nós vamos cometer, né? E precisamos ter autocrítica para isso, até para evoluir, para melhorar, né? Para não dizer, ai, sempre eu sou perfeita, não jamais. Uhum. Mas eu acho que a autocrítica demais, ela dá aquela sensação meio de desamparo, né? Assim, meu Deus, eu não sou boa para nada e tal. E aí, nesses momentos, assim, quando eu tenho esses momentos mais frágeis, assim, eu costumo recorrer a algumas pessoas, assim, que conseguem me amparar, porque eu acho que é importante, né, a gente poder ter espaços seguros para poder falar tudo Uhum. que está sentindo, Uhum. né? Porque eu acho que tem algumas pessoas que eu percebo muito, assim, né, que tem dificuldade de se abrir, de falar dos seus sentimentos, né? E aí, às vezes, eu fico imaginando o nível de sofrimento que deve ser quando a pessoa não consegue falar o que sente para Sim. ninguém, assim, né? Uhum. Sim. Porque, às vezes, inclusive, são as pessoas que têm mais resistência a fazer terapia, em geral, né? Porque é a Sim. pessoa que tem resistência de dizer, assim, eu preciso de ajuda, eu preciso melhorar, né? Mas eu acho que é tudo o equilíbrio, né? Porque, às vezes, também a autocrítica em excesso é complicado. Sim, sim, eu acho que é isso com certeza. Tudo é equilíbrio, né? A gente, claro, ter uma crítica do que a gente faz,
mas também reconhecer as coisas boas, né? Então, até talvez escrevendo um post até que eu acho que eu vou colocar amanhã ou depois sobre isso, falando bem desse equilíbrio exatamente, né, Flávia? Para que a gente possa, não é esconder defeitos, não é, eu não tenho defeitos, não, todo mundo tem, né? Mas quais são as minhas qualidades? E se eu dou mais luz para as minhas qualidades, os meus defeitos daqui a pouco se resolvem ali ou não aparecem tanto, né? Assim, e não é aparecer para o outro, é para a gente mesmo, né? Assim, é a gente olhar aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente pode investir, assim, né? E ter, sim, essas pessoas que podem nos dar suporte é fundamental, né? E a gente não vai escolher qualquer pessoa, né? Eu acho que isso também é um cuidado importante, né? Que às vezes as pessoas, eu tenho dificuldade de falar, tá bem, mas tu pode reconhecer uma pessoa, duas pessoas para quem tu vai entregar aquilo que é mais caro teu, aquilo que é mais importante. Tu não precisa sair falando para todo mundo, porque esse comportamento também de falar para todo mundo também não é legal. Tu te expõe demais, né? Então, de novo, equilíbrio, né? Eu vou falar, mas eu vou saber para quem eu falo, vou escolher quem são essas pessoas que realmente vão poder dar esse suporte, né? Eu quero te pedir, se tu puder mandar o texto, eu não sei se está ali na tua página, esse texto que foi premiado. Não, não tá. Acho que não tá na minha página, não. Mas posso te mandar. Se puder, se tu me permitir publicar, assim, para Claro. lerem, assim, eu acho que é legal, assim, né, ter acesso e saber que está aqui tão pertinho da gente, né, alguém que escreveu algo que é legal e que foi reconhecido. Eu acho que a gente também tem que fazer esse exercício de reconhecer isso, né, e se tu quiser mandar, Flávia, também a orientação do podcast que tu tá participando, qual é, assim, né, Tá. que também eu acho legal as pessoas saberem que tá ali, como que elas podem chegar até esse conteúdo, né? Além da tua página também, que também as pessoas acho, podem te perguntar alguma coisa, né? Se ficar alguma Com certeza. dúvida, né? Sim, eu tenho no meu perfil aqui do Instagram, eu tenho algumas coisas, mas não tudo, na verdade, porque realmente são muitas coisas, né? Que bom, na verdade, Uhum. né? E aí nem sempre eu não acabo não divulgando todas as coisas, né? E essa matéria foi uma matéria, assim, que foi bastante difícil até de fazer, sabe? Porque a gente entrevistou algumas mulheres que passaram por essa questão de violência, né? Psicológica e patrimonial, né? E com relacionamentos muito baseados em questão financeira, né? E aí tive que conversar com algumas delas e isso tem um peso, uma responsabilidade até, né? Da gente contar a história dessas mulheres, né? E assim, elas não estavam ali, não estavam identificadas na matéria, por uma questão até de segurança, né? Mesmo que elas não estejam agora mais vivendo com essas pessoas, a gente nunca sabe, né? O que um homem assim pode fazer se vê ali o seu nome, o nome da sua ex-companheira exposto, né? Uhum. Mas eu acho que é importante de falar, assim, de que alguns assuntos, mesmo que incômodos, eles precisam ser tratados, né? Claro. Uhum. Porque eu acho que tem muito isso, sim, da gente. Claro que eu gosto bastante de lidar com a cultura, porque ela tem uma coisa mais leve em geral, né? Uhum. Mas eu acho que o jornalismo ele também é bastante necessário até para se falar sobre essas dificuldades que existem na vida das pessoas e para tentar dar um caminho, né? Porque eu acho que a matéria ela teve muito esse mérito, assim, de tentar mostrar para as mulheres que através, por exemplo, da educação financeira, elas podem não ficar reféns de um relacionamento em que Uhum. o marido queira controlar financeiramente. Não, e eu acho que esse assunto é sempre atual, né, Flávia? Mas esse momento, ainda mais que a gente vê aí estatísticas do aumento da violência contra a mulher, enfim. Então, acho que a gente tem que estar sempre levantando, sim, esse assunto e essa bandeira. E que bom, eu vou ficar feliz se tu me permitir publicar ali para as Com pessoas certeza. lerem. O nosso tempo voou, né? A gente já está aí Mesmo? Nossa, passou muito já rápido. tem o reloginho dos minutos finais aqui. Quero te agradecer muito, dizer assim que eu fico muito feliz em te ver superando dificuldades e eu tenho certeza que esse caminho continua, né? Tu tem um brilho, uma estrela própria e eu fico assim muito agradecida de tu ter topado dividir isso com as pessoas, né? Dizer para as pessoas, lembrar que podem encaminhar, né? Mesmo quem não conseguiu acompanhar em tempo
real, online, mas agora fica ali no IGTV gravadinho, que a gente tem que aí ajudar as pessoas a terem acesso aos conteúdos, né? Lembrei de tal pessoa, a pessoa vai se identificar com isso, é bacana. E muito obrigada Aí eu mesmo. que agradeço a oportunidade. Obrigada mesmo. E segunda-feira, então, eu volto aqui às 21h30. Em seguida, já coloco as divulgações amanhã ou quarta-feira, já com o nome da próxima convidada. Beijo grande. Beijo, Obrigada a querida. todos que participaram também. Tchau. Tchau, tchau.